Boa noite, irmãos. Hoje é 22/5/2020, nós estamos iniciando o nosso culto no lar e hoje vamos estar meditando em Neemias, capítulo 9, versos de 16 a 25. Neemias 9, de 16 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos seus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grande blasfêmia. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir, e lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negastes para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos que lhes repartistes em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casa cheia de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Peço que a mesma encontre lugar em nossos corações, que nós possamos, Pai, após ouvir teus ensinamentos, colocar em prática em nossas vidas para te glorificar. Te agradeço e peço assim tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, a nossa meditação tem como título a fidelidade de Deus e a ingratidão do povo. Esta oração é feita pelos levitas, registrada aqui por Neemias, é um resumo da história do povo de Israel, desde a sua origem com a escolha de Abraão, até a restauração dos muros de Jerusalém. Então aqui é uma confissão da glória e da graça de Deus e da ingratidão do homem. O povo foi ingrato a Deus em muitas situações, e nesse trecho Neemias dá ênfase. A ingratidão do povo é vista pela desobediência à palavra de Deus. Versículo 16 deixa claro isso: o povo era desobediente à palavra de Deus. Versículo 17 mostra que o povo esqueceu dos milagres de Deus.
Deus não deixou faltar nada para esse povo. Mesmo assim, eles não foram gratos ao Senhor. Verso 17 e o 21 fala sobre isso. Ainda no verso 17, nós observamos que o povo tinha saudade do passado, da escravidão lá do Egito. Então, eles estavam cansados de Deus. Eles reclamavam e blasfemavam contra Deus, né? Se rebelaram contra Deus, criaram um líder para levá-los de volta ao Egito. O povo praticava a apostasia na adoração. Criaram para eles um bezerro de ouro para adorá-lo, e ainda diziam que aquele bezerro era que tinha tirado eles do Egito. Então eles trocaram Deus por um ídolo feito por eles mesmos, pelas suas mãos. A idolatria é um pecado que ofende a santidade de Deus. A idolatria, ela despreza a Deus. A idolatria ou o idólatra não entra no reino de Deus, diz Apocalipse 21, 8. Então, nós não podemos colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. E esse povo estava, praticando a apostasia, tá? Criaram um ídolo para si. Então, um povo que demonstra a sua ingratidão a Deus. Mas Deus, apesar da ingratidão do povo, Deus, ele é bondoso, tá? Então, a bondade de Deus é vista em todo o texto lido. Então nós observamos que a bondade de Deus, ela é vista através do cuidado que Ele cuida do seu povo. Então o cuidado de Deus é baseado em quem Ele é e não em quem nós somos, né? Então Deus é bom e Ele se baseia nisso e age com essa bondade a nosso favor. E o povo ingrato, mesmo assim Deus tratou eles com bondade. A bondade de Deus também é vista na direção de Deus, na vida do seu povo. Então, Deus dirige o seu povo. Verso 19 mostra bem claro isso para nós. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Então, Deus continuou cuidando do povo, de dia e de noite, protegendo o povo no caminho que eles deveriam seguir. Deus direcionando o seu povo e cuidando do seu povo. A bondade de Deus também é vista na provisão espiritual. Então Deus dá o seu próprio Espírito para guiar o povo espiritualmente. Verso 20, lhes concedeste o teu bom Espírito para os ensinar. Então aí Deus provendo o ensinamento espiritual, suprindo a necessidade espiritual do seu povo. Nós podemos ver a bondade de Deus também na provisão material, Deus dando alimento para o seu povo. Verso 20 na parte B e o 21 diz isso para nós aqui, ó. Verso 20 diz: não lhe negaste para a boca o teu maná, e a água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Então aí Deus provendo para o povo o material, tá? Então sustentando eles materialmente. E a bondade de Deus também é vista na família. Então Deus dá filhos para aquele povo, Deus multiplica os seus filhos. O verso 23 diz isso para nós, né? Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus pais que lhes entrariam para a possuírem. Então Deus não deixou que os pais entrassem na terra porque eles pecaram, mas os filhos entraram na terra prometida. Então Deus deu para aqueles pais que iam morrer no deserto por causa do seu pecado, deu filhos, e os filhos desfrutaram da promessa que Deus havia feito aos pais, né? Então a bondade de Deus vista na família. Podemos ver a bondade de Deus também se revelar na herança imerecida.
Então, esse povo não merecia entrar na terra prometida, que era a herança de Deus para eles, mas eles entraram, porque Deus é bom. Verso 22 diz também: lhe deste reinos e povos, que lhes repartistes em porções, assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Então aí, verso 24, entraram os filhos e tomaram posse da terra, abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores boas, árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Então aí, Deus dando a herança àquele povo que não merecia. Então, o Deus que nós cremos é um Deus bom. Apesar de nossa rebeldia, Deus continua agindo com bondade a nosso favor. Então Ele cuida de nós, Ele nos guia, tá? Ele supre a necessidade de ensinamento espiritual, supre a necessidade material com alimentação, vestimentas, calçado, como diz no texto, tá? Deus abençoa a família, dando filhos, e ainda dá uma herança que nós não merecemos. Hoje a herança que nós esperamos conquistar é o céu. Não merecemos, mas Deus nos dá por causa da nossa fé em Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Então, nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, em vez de reclamar da situação, sendo ingrato ao Senhor, agradeça a Ele por todas as bênçãos que Ele já realizou na sua vida. Aproveita este momento para glorificar o nome do Senhor. Agradeça a Deus pela fidelidade dEle. Reconheça o que Ele tem feito na sua vida. Lembra, Deus é bom, e a bondade de Deus, ela está baseada em quem Ele é e não em quem nós somos. Confie no Senhor. Amém.